Olá, família NS Supermercados! Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual é a hora que você está assistindo, mas enfim, o nosso podcast tão aguardado, esperado por vocês, que são nossos leitores. Vocês pediram tanto que a nossa equipe resolveu atender. Hoje é o nosso primeiro podcast e eu estou trazendo grandes convidados para a gente estar discutindo a questão do varejo, do atendimento, das novidades para o seu negócio, para aumentar seu ticket médio, né? E eu estou trazendo hoje uma dupla que desenvolveu um software para supermercados, dentro dos supermercados, acreditem, dentro. E eles estão trazendo novidades que antes não eram conhecidas pelo mercado e agora eles estão trazendo um software que foi desenvolvido dentro do supermercado que vai aumentar o seu ticket médio. E então eu quero apresentar a vocês o Denilson e o Beto, que são da empresa Solidcom Software, e eles estão trazendo essa grande novidade para o mercado e que vocês vão ver também na nossa revista impressa, que vai ser lançada agora em fevereiro. Mas de antemão, eles vão falar um pouquinho dessas novidades desse software que foi desenvolvido dentro do supermercado e que vai ajudar você, empresário, a levantar o seu ticket médio e atender de uma forma totalmente diferenciada o seu shopper, que é o seu cliente. Então vamos lá, boa tarde, Denilson, Beto. Tragam aí, apresentem um pouco da história de vocês, da Solidcom. Quais são as novidades, essas novidades que você me contou ontem nesse almoço. E eu quero saber de tudo. Vamos trazer agora para o nosso podcast as novidades da Solidcom. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, da NS Supermercados. É uma satisfação muito grande que a gente está começando essa parceria, que seja uma parceria muito longa. Agradecer a presença do Luciano, uma pessoa com know-how aqui no estado. A gente vem de Pernambuco, a gente já tem alguns clientes aqui na Paraíba, mas assim, é sempre bom trocar ideias, conhecer um pouquinho aí da história, de cada um deles, de consultores e pessoas que estão inseridas no contexto, E é com muita alegria, que a gente está aqui. Assim, a gente vem de uma história bem interessante, que é um software que foi desenvolvido realmente dentro de uma rede de supermercados. O software tem mais de 20 anos, na verdade é um software que não tinha aqui no Nordeste até o ano passado, até o 2022, quando a gente teve a oportunidade de conhecer os criadores desse software, na verdade, que são do Rio de Janeiro, e a gente está chegando no Nordeste trazendo tecnologia, facilidade de comunicação, até porque hoje a gente não quer um software engessado, não quer um software de difícil linguagem ou nomenclatura. A gente está aqui realmente para trazer o dia a dia, trazer novidades que a gente possa impactar na vida aí desses supermercadistas. Então é com muito prazer e eu agradeço mais uma vez a oportunidade. A gente foi atendendo aos pedidos, E assim a gente ficou, nossa equipe da revista ficou procurando e não teve jeito. A gente tem que trazer sempre o professor do varejo, que é Luciano Barreto, que é um cabra da terra, é um cabra danado, cabra da peste. E para tudo ele tem uma solução. E quando a gente está falando de virada de ano, uma transição, na verdade, 22 a 23, está acontecendo grandes transições, grandes mudanças. E a gente está trazendo o Luciano aqui para falar nisso, nessa questão de mudança, porque ele é especialista em shopper e ele tem a receita do bolo de como conquistar e atrair. Eu costumo sempre bater na mesma tecla. Como é que a gente atrai o shopper para nossa loja? E o Luciano, ele escreveu uma matéria na nossa nova edição sobre a questão da importância de virar a página, Ele vai trazer novas técnicas, inclusive eu quero que o senhor também fale um pouco dessa questão de sistema, E os nossos convidados do dia estão trazendo aqui para os nossos leitores e telespectadores. Quais são as novidades, professor, para a questão de trazer um novo cliente e como o software, em sua visão, pode mudar o conceito de atendimento? Boa tarde, a todos os telespectadores da NE
supermercados, né? Antes leitores, agora telespectadores também. E, assim, parece clichê, né? Como fidelizar clientes, como manter clientes, como atrair clientes, mas, na verdade, isso é um exercício diário, né? Um exercício diário de processo que as lojas precisam estabelecer. E, para manter processos, a gente precisa de informações. E as informações hoje vêm através dos softwares, né? E são inúmeros hoje no mercado, mas falo como consultor, né? E tenho até essa dificuldade, eu acabo me tornando assessor de muitas empresas porque as pessoas, por não terem as informações precisas, não tomam as decisões na velocidade que deveriam tomar. Então, assim, inclusive no texto a gente vai poder aprofundar essa conversa aqui, que é um bate-papo. Eu gosto muito desse formato de podcast, que a gente pode trocar essas informações aqui. Tive a oportunidade de conhecer um pouco do software dos meninos aqui, e a gente já vê um diferencial muito grande. Eu, como consultor, sofro, e às vezes sou penalizado pelos donos de loja, né, que dizem: você usa muito Excel, você usa muito Excel. Mas por que a gente usa tanto Excel? Tem uma coisinha chamada BI, que é Business Intelligence, que é o que traz inúmeros cruzamentos de informações, né, que a maioria dos sistemas não tem. Isso é um serviço que você tem que comprar por fora. Então, a partir do momento que a gente pega uma solução prática, já vem com indicadores, que está na palma da mão, foi o que eles me apresentaram aqui, e a gente vai poder estudar um pouco mais essa ferramenta, isso é um ganho enorme para o varejista, porque a partir do momento que ele tem a informação, aí sim ele vai saber quem é o cliente dele, qual é o produto que ele vende, de que maneira ele se comporta em determinada sazonalidade, o que é que eu posso implementar de novo dentro da minha loja. Nós sabemos que a concorrência é enorme aí, com esses atacarejos invadindo. Hoje eu tive estava num cliente aqui e ele me informou: tal terreno que enfrenta tal lugar vai ser um atacado que vai vir do Rio Grande do Sul, ali vai abrir o Matheus, ali vai abrir não sei quem. Só que, o que é que eu posso fazer para me manter no mercado? Quem eu estou atendendo e de que maneira eu estou atendendo? A partir dessas informações, você vai poder usar o seu marketing, inclusive, para divulgar isso de maneira melhor e informar aquilo que você tem de diferencial do seu concorrente, independente do seu tamanho, né? Mas para isso a gente precisa fazer e validar as ferramentas tecnológicas que estão aí à disposição do varejo para que a coisa aconteça. E quando a gente vê uma ferramenta dessa que foi desenvolvida, foi desenvolvida por um especialista, porque o cara que é do varejo e desenvolve um software para o varejo, ele já saiu anos-luz aí à frente de quem desenvolveu num laboratório de tecnologia, né? E eu espero que só venha agregar. E a gente está aí para ajudar a desenvolver os processos com mais velocidade e com menos dependência do cliente, do consultor. Eu digo que consultor é assim, é aquele amor passageiro, né? A gente chega, apresenta algumas soluções, ele coloca em prática, foi treinado, desenvolvido, e agora ele caminha sozinho. E a gente pode partir para outro. Multiplicador do conhecimento, né? Vai fazer com que o mercado ele absorva, né? Estou dizendo a loja em si, absorva aqueles processos e faça com que o sistema é mais ou menos uma via de mão dupla. A verdade é essa, né? Para ele te entregar informações, você tem que abastecer ele. Isso. Né? Então isso tudo faz parte de um processo. E numa plataforma, como nós vimos hoje na hora do almoço, eu estava com o Fábio, que é meu sócio, a gente estava verificando uma linguagem simples. Exato. Que o varejo, eu acho que nos últimos 10 anos aí, se a gente montou um dicionário de inglês aí, que ninguém sabe nem o tanto termo é esse, mas que aí onde entra o papel do consultor, o papel do pessoal de tecnologia, para trazer essa informação, simplificar e fazer com que o cliente ele tenha a informação na palma da mão para tomar uma decisão mais rápido. E através disso, fazer o seu planejamento, colocar em prática e manter, fidelizar seu cliente e trazer novos clientes com novos serviços, né? Não é porque você é um supermercado que você vai vender só produto, todo mundo vende. A estratégia é diferenciada. A gente vê banco aí, um colado no outro, farmácia um colado no outro. E por que o cliente decide entrar em um e outro não? Né? E alguma coisa eu ofereço que o meu concorrente não oferece. Então não é tamanho que vai determinar sua permanência no mercado. É a estratégia e a ferramenta correta. Justamente. Ednilson e Beto, a pergunta é o seguinte: hoje a gente tem um sistema monopolizado dentro das redes de supermercados. Eu queria que você explicasse o diferencial, a questão do diferencial, porque a revista ela está sempre ouvindo os supermercadistas, que são os nossos leitores, e eles sempre pedem: Cacá, eu queria que você procurasse uma novidade em sistema, porque a gente está sempre com a mesma marca. O que é que a gente pode... qual o sistema que a gente pode trazer que traga um diferencial, esse diferencial que o professor Luciano acabou de falar?
Então, assim, eu queria que vocês dois explicassem, olhando ali para aquela câmera, qual é o diferencial que o seu sistema que foi criado, novamente, o sistema dos meninos foi criado dentro do supermercado. Quer dizer, é um diferencial, que é uma coisa que é bem voltada para o nosso público-alvo, que é o supermercado. Então, Beto, explica ali aos nossos leitores. O que a gente tem hoje é uma coisa bem diferente, né? Porque é um sistema chão de loja que o que você imaginar de operação dentro de um mercado, o sistema ele tem. E o que eu acho bem interessante é que você vai ter um software que trabalharia uma grande rede, como eu até estava conversando com o Luciano, uma grande rede de 50, 60, 70 lojas, né? Com um preço acessível para o mercadinho, para um supermercado, que dá para o supermercado trabalhar com ele, né? Ele não precisa, ele pode competir com as grandes redes, né? Com as informações que a grande rede tem, com o software que está na região, né? E com a experiência que a gente tem de mercado, eu tenho uma experiência há 20 anos, né? A gente tem hoje mais de 350 supermercados trabalhando com a gente. E Denilson trabalha comigo há mais de 15 anos também. Então, assim, a gente sabe bem o perfil de cliente, sabe como trabalhar aquele cliente, sabe como dar um treinamento ao cliente para que ele chegue ao objetivo. E a gente quer estar dentro do cliente realmente para que ele cresça, né? É como a gente sempre diz aqui, quanto mais o cliente usar o software, melhor para a empresa, porque o crescimento dele, né, vai ser uma consequência, né? Cada vez mais que eu mostro. E essas informações, como o Denilson falou, depende muito do lojista, né? De estar alimentando essas informações. E quanto mais precisa essas informações, menos erro na tomada de decisão. Você vai fazer uma compra correta, você vai diminuir sua ruptura, você vai precificar de forma correta, você vai tributar de forma correta, tem uma boa base de cadastro. E eu acredito que isso é muito válido. E tem um detalhe interessante, é que assim, quem implanta nosso software, ele tem essa sensibilidade, é que as pessoas que vão implantar o software são pessoas que trabalharam no supermercado. Então, por mais que o sistema ele foi desenvolvido realmente no supermercado, mas também é conduzido por pessoas que trabalharam no supermercado. Porque assim, a gente trabalhou muito tempo com o pessoal de tecnologia para dar treinamento, e o pessoal de tecnologia nada contra, mas assim, ele ensina a preencher campo. Ele não tem aquela rotina de como trabalhar no supermercado. Sistemática no negócio. E quem trabalha no mercado, ele vai dizer assim, olha, pega a nota do fornecedor X, que eu sei que ela é complicada e a gente vai fazer junto aqui, porque eu já trabalhei assim e vi que era difícil. Então, deixa eu te mostrar como é que é. Então, ele tem aquele processo muito mais formado, né? E eu digo isso porque eu trabalhei muito, eu sou profissional de tecnologia, trabalhei muito tempo dando treinamento e eu ensinava a preencher campo, né? E exatamente trazendo o pessoal de mercado, quem está no CPD que vai receber o treinamento, ele se identifica muito mais. Dizer, cara, essa pessoa viveu minha rotina, né? Isso. Ele está ali, já viveu minha rotina, ele sabe o que ele está falando. Isso é bem legal. Ele vai juntar a parte técnica com a experiência prática, que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, inclusive em relação à consultoria. Muita gente diz, mas Luciano é um cara que tem pós-graduação em varejo e tal, mas o que vale é a experiência. Eu tenho experiência de 25 anos de varejo, né? Após só veio quando eu já tinha 16 anos de varejo, então não é após que faz a grande diferença. É importante o conhecimento técnico. Eu acredito, para vocês terem ideia, o ramo de varejo, o que eles desenvolveu nos últimos 10 anos, o supermercado tem menos de 80 anos no Brasil, então assim, o que ele desenvolveu em 10 anos, os outros 70, foi praticamente nada próximo do que aconteceu no varejo, e principalmente no pós-pandemia, que tivemos que entrar de cara, né, no questão de e-commerce, omnichannel, né, que são os multicanais digitais e físicos, que o varejo teve que estar presente. A parte de tecnologia foi muito importante para isso, mas... E aí os meninos estavam me explicando, Cacá, agora na hora do almoço, inclusive a plataforma já contém até e-commerce dentro da plataforma. É um e-commerce. Quando você falou de valor, eu tava vendo a questão de... As pessoas costumam carimbar, né, o que é barato e o que é caro, né? Mas o que é que traz valor para dentro do negócio? Sim. O que é que traz resultado para dentro do negócio? A gente tem que medir valor e não somente preço, né? Preço se negocia, preço... Claro. Preço, agora,
trazer solução para dentro do negócio, uma solução prática que o proprietário e os seus colaboradores entendam, porque eu, como consultor, eu caio muito em cima disso. Às vezes o proprietário ele quer muito saber da informação, quer muito, só que eu preciso desenvolver o time dele também, porque ele não vai conseguir centralizar, ele não vai conseguir fazer tudo. E uma ferramenta ela tem que ser boa para o proprietário e simples, tão simples que desde a minha base operacional até o meu gerente de loja, meu gerente comercial consiga entender a plataforma. Professor, é onde está na matéria da nossa nova edição da revista 2023 a importância do líder. Sim. Não é? Então, o senhor, como professor, o senhor fala dessa questão do proprietário querer saber, ter aquela fome de informações, mas ele também tem que trabalhar o líder, tem que dividir essa informação. Então, na sua opinião, a importância, fale um pouco da questão da importância do líder dentro do supermercado. Antes de mais nada, o proprietário em si, ele é um líder, né? Ele é o líder geral da coisa. E para o líder, ele dar o exemplo como líder, ele tem que fazer valer com que as lideranças setoriais tenham tanta autonomia quanto ele. Só que para isso, ele precisa treiná-los, né? Eu não vou soltar um negócio, vamos lá, você passou 20 anos para consolidar um negócio seu, você vai jogar na mão de qualquer um de todo jeito? Não vai. Mas ele tem que dar esse tempo, inclusive, Cacá. Tempo é uma coisa muito... Eu já passei por inúmeras situações como essa, ainda passo. As pessoas passam, sei lá, tem 30, 40 anos de loja, e o cara passou 10 anos errando a mesma coisa. Quando ele contrata um líder, ou contrata um consultor, ou contrata um sistema, ele quer um milagre de um dia para o outro, de uma semana para outra. Esse tempo tem que ser dado para que as pessoas treinem, pratiquem, errem, e não errem mais, ou pelo menos diminuam o número de erros que eram causados naquela situação. Mas é necessário dar um tempo. Ninguém forma um líder de um dia para a noite, não se forma um líder em 3 meses, não se forma um comprador em 3 meses. O processo para você formar um bom comprador, ele leva anos, até o cara ter aquele feeling, ter a percepção de como é que funciona a plataforma de compra do setor dele. Tem mais essa, o cara acaba sendo um especialista, a depender do tamanho do negócio, você não tem um comprador para tudo, você tem comprador por setores, né? Então essas pessoas vão se tornar especialistas naquilo que ela faz. E o líder geral, que seria o proprietário nesse caso aí, ele tem que entender um pouco, tem que entender o macro, até para saber cobrar, né? A presença do líder dentro do negócio é ele estar por dentro dos processos e fazer e garantir que aqueles processos irão acontecer. As pessoas tendem a sair do caminho vez ou outra, não é uma coisa, ninguém é engessado, nós somos humanos, né? Nós temos sentimentos, nós temos vários fatores que vão interferir na nossa posição dentro da empresa. Quem disser aquela historinha de que teve problema, deixa lá fora, não tem como deixar 100% dos problemas lá fora. Você tem vida dentro e fora da empresa. De certa forma, algumas situações vão interferir e para isso o líder vai estar ali. Até para entender na hora que um colaborador tiver um problema, cara, vem cá, você rendia 200%, cara, foi o que aconteceu, não está rendendo nem 30%. Tá precisando de ajuda, o que foi que aconteceu? Às vezes o cara está insatisfeito mesmo com a empresa. Numa conversa dessa, o cara é sincero e vai dizer, bicho, não dá mais para mim. E pegando um gancho aí nessa questão do líder e do supermercadista, é interessante que, puxando um pouco do sistema, ele vai ter acesso ao celular praticamente da história da loja dele. Então, e acompanhar em performance. O que eu escuto muito do supermercadista é que ele acaba sendo um escravo da loja. Ele fica lá diariamente na frente do computador. Aquele que gosta até de tecnologia, ele pode fazer isso pelo celular. Claro. Ele vê indicadores comparativos de mês, de semana, rendimento dos próprios operadores de PDV. Ele consegue acompanhar os compradores, ver se o comprador ele comprou acima da rotação ou não, porque hoje a compra é um influenciador, um índice muito, então um processo muito importante para dentro do supermercado, porque você comprar errado quer dizer que você está comprometendo o fluxo de caixa, comprometendo todo o investimento ali, o fluxo de caixa exatamente do supermercado. Então o supermercado de hoje, aqueles que têm uma ou várias lojas, eles conseguem realmente acompanhar todas as lojas pelo celular, com indicadores e ficar mais próximo. A pessoa, se ele tivesse que acompanhar tudo presencial, hein? Exatamente. E outra. Eu fico imaginando os grandes players, como é que o cara faz? Deve passar 1 hora em cada cidade, olha lá. E assim, muitos deles também não têm aquela desenvoltura no próprio computador, né? Isso. Assim, na própria ferramenta. Então, no celular hoje, na palma da mão, são linguagens ali como é que eu posso dizer? Formatos
né, de leitura que são objetivas. Indicadores sintetizados, né? E fáceis de identificar. Eu sabendo isso aqui, eu sei o raio-x da minha empresa, como é que ela está, tá saudável, não está. Exato. E por setor. Eu acho que é muito. Inclusive está no texto aí da revista, a gente fala de store in store, são lojas em lojas, né? São vários negócios, o supermercado ele já tem essa característica, né? Existe o açougue, mas dentro do supermercado tem um açougue, tem uma padaria, tem um hortifruti. Hoje em dia tem supermercado que tem pizzaria, tem sushi, e uma infinidade de negócios dentro do supermercado. Então, assim, e um sistema com esses indicadores, da forma que eu olhei, a nossa conversa é sobre sistema, né? E aí eu já passei pelo menos uns 15 softwares, eu já trabalhei nos clientes que eu atendo. São indicadores precisos para enxergar cada unidade de negócio dessa dentro do supermercado como um negócio à parte. Porque cada negócio desse dentro do supermercado tem que ser saudável financeiramente. E como é que eu vou saber disso? Se eu não tiver informação na palma da mão. Se for na base do só eu acho, não vai. Né? A Solidicon tem muita essa essência, né, de transformar a informação com a linguagem fácil, né, e imediata para o supermercadista. Essa é a ideia. Denilson e Beto, eu queria que vocês pontuassem, dessem 5 pontos. Quais os pontos mais fortes para que o cliente migre para a Solidicon? 5 pontos. Tá, assim, o meu primeiro ponto que eu acho importante é relacionamento entre a gente e o cliente, tá? Como a gente vende o produto, né? Assim, é uma situação de parceria, né? É uma situação de sinceridade com todos os processos. A gente não pode vender algo que não tem, né? Então, assim, a gente tenta escutar primeiro o cliente para ver se a gente consegue atendê-lo, né? E nunca olhar o cliente como CNPJ. Exatamente. Sempre olha o cliente, quem é o cliente. Então, a gente trabalha com mais de 350 supermercados, mas a gente sabe lidar com cada um, com a personalidade de cada um individual. Né? Por exemplo, você ter a possibilidade de, junto com o pessoal, por exemplo, pessoas de consultoria, que eu acho um trabalho fantástico, porque assim, eu estou ali para entregar a ferramenta, mas o Luciano, por exemplo, está para entregar processo, faz com que a ferramenta seja entregue. Porque a consultoria ela é o aditivo que o software precisa. Eu particularmente acho assim. Fazer o processo andar. Exatamente. O cliente ele não tem processo, a grande maioria das vezes. Ele espera que o software tenha um processo, o software tenha um processo, mas ele precisa de uma direção. Ele precisa realmente de um caminho, né? E eu acho que a consultoria nesse ponto é extremamente válida, porque tá ali, pegando na mão, vai lá, dependendo, semanalmente, quinzena, né? E trabalhando com ele essa questão, passando tarefas, vendo se foi feita, né? E assim, um ponto interessante que a gente estava até conversando é que o software hoje ele tem um auditor de tarefas. Então, por exemplo, o Luciano, como um consultor, ou então o próprio líder, o dono do supermercadista, ele pode ter um aplicativo, né, onde ele vai criar as tarefas para os seus líderes de lojas ou então operadores de sistema, né, dentro do supermercado, e aí ele vai estar sendo reportado por essas tarefas que são realizadas e concluídas. Então, se caso alguma tarefa não for concluída para com as obrigações que o supermercadista ou a consultoria indicou, ele é indicado isso pelo aplicativo. Eu achei muito legal isso aí, Cacá, porque como consultoria a gente até passa alguns checklists, né? Mas chega lá e fez aquela tarefa, eita, esqueci. Exatamente. E o que ele me mostrou, cara, você monta da forma que você quiser dentro do sistema e existem notificações, né? Para te lembrar que aqui precisa ser feito. E você também que vai cobrar, tem as notificações para que você cobre sobre aquilo que você passou. Então tá aí, praticamente impossível não executar. Então tá aí realmente o professor Luciano Barreto, que tem uma experiência enorme desse varejão aí. Ele está dizendo que vale a pena conhecer a Solidicon. A Solidicon vai estar na próxima edição da revista NS Supermercados, trazendo todas as novidades e possibilidades de levantar o seu ticket médio. Eu torno a repetir, porque o sonho de todo supermercadista é levantar o ticket médio, mas manter o seu cliente no seu chão de loja. Professor Luciano Barreto, é enorme a nossa satisfação. Eu, como voz da revista NS Supermercados, é de enorme satisfação tê-lo como nosso convidado, tê-lo como destaque em nossos eventos, a gente trazer o seu conhecimento
ao nosso público. E eu queria, né, o 2023 já está aí, a gente já está no finalzinho de janeiro, e eu queria uma dica do professor Luciano Barreto para quem está assistindo o nosso podcast, o nosso primeiro podcast, né? Porque ele não poderia faltar. Então, professor Luciano Barreto, muito obrigado de antemão. Eu quero que o senhor, olhando para a câmera, olhando para o nosso telespectador, dê um recado de como manter, de como virar a página e trazer o shopping, aumentar o ticket médio. O que é que o nosso leitor precisa fazer? Nosso leitor precisa inovar, né? Assim como eu vou usar o software, aproveitar o contexto. Aproveitar, é verdade. Assim como o software precisa sempre de uma inovação, ele precisa de algo diferente sempre. É como os indicadores, a gente precisa sempre de novos indicadores para alçar novos voos, né? Você precisa, antes de mais nada, conhecer seu cliente, oferecer novidades aos seus clientes, até porque preço, dificilmente você vai conseguir concorrer com os grandes atacados, né, que estão invadindo o Brasil inteiro. Não tem mais esse negócio de interior, não é só capital mais não. Os caras estão em todo canto, certo? Estão em todo canto. E usar a tecnologia a seu favor, né? Não só os ERPs que você usa na loja, mas também as redes sociais. Aproveita essa informação que você tem, com as novidades que você tem para oferecer e comunica. Utilize a estratégia de marketing. Hoje, as pequenas empresas têm a oportunidade que somente as grandes tinham através da TV no passado. Hoje você tem Instagram, Facebook, WhatsApp, monta carteira de cliente, faz tráfego pago. Você não precisa investir uma grana pesada para isso, né? Mas hoje as empresas têm a oportunidade de aparecer, e tem mais essa, para um nicho segmentado. Então, se você não conhece, contrata uma empresa que faz, né? Esse serviço não é caro, então assim, as empresas têm a oportunidade de comunicar, inclusive o básico que não era comunicado, somente para aqueles clientes que vinham até a loja. Não espera o cliente vir para sua loja, vai atrás do seu cliente. E eu vou abrir um parêntese aqui, né? Assim, é importante para você, né, supermercadista, assim, de usar a ferramenta, né? A gente estava conversando agora no almoço, que assim, a gente vê também que os supermercadistas usam muito pouco a ferramenta que tem. Exato. Então, assim, a Solidcom, ela quer fazer com que o cliente ele use a ferramenta. Até porque eu na minha visão de analista, a gente que tem conhecimento de software, como o Beto falou, quanto mais o supermercadista usar o software, mais fiel ele vai ser a ele. Isso. O software, ele é um gerente, né, que a hora que você pedir informação, ele vai lhe dar. Exatamente. Né? Não fala mal da empresa, trabalha a hora que você quer. 24 horas pela empresa. E sabe muita coisa da sua empresa. Então, eu acho que alimentando bem o software, você vai porque longe. assim, o que a gente une é servir, é o produto, né, em si, que é o software, e o serviço. Isso. Né? Então, assim, buscar a perfeição melhor na implantação, que é uma implantação bem feita. É o que vai diminuir, né, a questão de suporte, a questão de dúvidas, etc. E também tem um suporte efetivo. Por exemplo, fugindo um pouquinho do que é moda hoje, né? Um suporte através de chat, automático, não tem humanização. Aperte 2. Exatamente, não tem humanização. E hoje a gente está correndo dessa questão impessoal, né? A gente tá procurando um contato mais pessoal. E eu tenho que dizer que a gente é uma questão mais individualizada, né, professor? E eu tenho que comunicar que nosso podcast está acabando e que esse é o primeiro de muitos. Eu quero agradecer a presença dos meninos e dizer que os meninos vão estar trazendo informações sobre esse sistema inovador e trazer também e agradecer a disponibilidade do nosso professor, do nosso pauteiro, do nosso conselheiro, professor Luciano Barreto. Sigam o professor Luciano Barreto, ele tem muitas dicas na página dele, no Instagram. Enfim, agradecer também a agência Épico, que é responsável por nossos vídeos, por nossas edições, pela nossa revista. Por sinal, quem não recebeu, tá aqui, é só mandar um oi pelo Instagram, por nossas redes sociais, que a gente envia de automático a nossa nova edição. Que na verdade eu acredito que nem seja, isso aqui é uma aula, isso aqui é uma faculdade. Quero agradecer a Marcos de Pita, e assim, se eu for citando nomes, Kelly, enfim, vários varejistas que apoiam o nosso trabalho. Muito obrigado e aguardem o nosso segundo podcast, que vai trazer Daniele Freitas,
vai trazer um pessoal de rede e a gente vai estar junto aqui no nosso segundo podcast. Muito obrigado. Vocês querem deixar algum recado? Quero deixar primeiro agradecer, né, também a oportunidade, a NS Supermercados, a toda a estrutura que foi montada aqui para receber a gente foi muito bem acolhido, né, por vocês, mas também quero deixar uma mensagem para os supermercadistas, né? Acredite no software, né? Acredite na nossa ferramenta, porque é uma ferramenta realmente diferenciada. Procura a nossa rede social, qualquer coisa fala com o Kaká também, que ele passa o meu contato, e a gente está aqui para ajudar, para ser parceiro, para crescer junto, né? E a gente vai trazer muita solução, né? E também tá junto, né? Pegar na mão mesmo e tornar parceiros aí para crescer e tornar a sua loja, né, segura, né, com gestão e com a linguagem fácil. Esse é que é o nosso objetivo. Então, massa. A Solidcom ligou, chegou e ele vai levar a solução para o seu negócio. Professor, últimas palavras. Só agradecimentos, né? Minha vida é agradecer ao varejo. O varejo é uma paixão que não tem fim, né? Ele é quem é responsável por manter a minha vida em todos os sentidos, né? Tanto no propósito, meu propósito é servir o varejo, como também como negócio, né? Ele é quem alimenta a minha empresa. E a Nordeste Supermercados, a você, Kaká, que é... Muito obrigado. Eu mantenho meu contato na revista Iris, né? Ao casal 20 aqui da época. Isso mesmo. Ao Wanderson, a Laura. E foi uma satisfação conhecer os meninos, né? E assim, fiquei feliz de ver uma ferramenta que fala a minha linguagem, né? Eu sinto muita dificuldade no mercado diante do que eu vejo e fiquei surpreso. Foi uma surpresa muito boa. Foi uma surpresa muito boa. Espero que o varejo abra as portas para recebê-los, né? E que de fato chegue até a facilitar o meu trabalho. Né? Muito bom. A gente pode tomar uma muito decisão bom. mais Então, no sistema. A importância de virar a página, ano novo, novidades. Então, vamos fazer diferente. O que está errado a gente ajeita e o que está certo a gente mantém. Então, eu queria agradecer, Kaká, pela oportunidade, né? A Luciano pela conversa em alto nível, né? Porque a gente conversou desde a hora do almoço aqui, ver quem conhece realmente o mercado. O homem entende, né, não, Beto? O homem entende o que fala, ele entende. Ele muito aberto, né? Ele tem a prática, e aí a gente estava conversando, né? Ele também trabalha a parte técnica, isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente sofre um pouco no cliente, né? Por não conhecer o processo técnico, né? De como trabalhar, a lógica de como seria aquele processo. Então, assim, e para o nosso cliente, né, o futuro cliente, chama a gente, deixa a gente impressionar, deixa a gente mostrar o que a gente tem, né, que eu garanto que não vai se arrepender. Tem aquela história, ligou, chegou, não é isso? Exatamente. Pronto, então estamos juntos na caminhada. Muito obrigado pela audiência e aguardem o nosso segundo podcast. Tchau!